Olá pessoal, espero que todos estejam bem, estejam se cuidando, né? Hoje nós iremos iniciar uma série de videoaulas, sendo que a nossa primeira videoaula ela será sobre a Europa, né? Movimentos populacionais e questões étnicas. Nós vamos estudar essas questões falando um pouco sobre os movimentos populacionais, né? Como a questão da imigração na Europa e também nós vamos falar sobre as questões étnicas, né, os conflitos étnicos que existem dentro do continente europeu. Antes da gente falar sobre essas questões étnicas, os movimentos étnicos e populacionais e étnicos, é importante a gente ter conhecimento um pouco sobre a Europa. Então nós temos aqui um mapa da Europa, sendo que esse mapa é um mapa da divisão regional europeia, no qual a Europa ela está dividida em 4 grandes áreas, sendo que essa área amarela nós vamos chamar de Europa do Sul ou Europa Mediterrânea. Essa parte de verde é a chamada Europa Ocidental ou Europa Central. Essa parte de laranja nós temos a chamada Europa Oriental ou Europa do Leste, e a parte em azul nós temos a chamada Europa do Norte ou Nórdica. Porque é importante nós sabermos disso, pessoal? É importante nós sabermos dessa divisão da Europa para entender também um pouco das características étnicas e culturais dentro da Europa. Nós vamos observar que o continente europeu é formado por uma grande diversidade de etnias, de povos diferentes, e que também nos últimos anos recebeu um quantitativo significativo de imigrantes. E esse quantitativo significativo de imigrantes também vai influenciar diretamente nas questões culturais, étnicas, econômicas e políticas dentro do continente europeu. Então a gente tem feito essa breve explanação, nós temos uma introdução rápida sobre algumas características do continente europeu. Que características são essas? Primeiro, nós vamos entender que a Europa apresenta mais de 50 países, sendo que 2 deles também fazem parte de outro continente, que é a Turquia e a Rússia. Por exemplo, a Turquia e a Rússia fazem parte tanto do continente europeu como também do continente asiático. Isso é importante a gente fazer esse esclarecimento. Isso por quê? Porque a parte europeia da Turquia tem características mais culturais da Europa, enquanto a parte asiática tem uma característica mais árabe, tem uma característica mais para o lado do continente asiático. Então, dentro de um mesmo país, a gente já consegue observar essa diversidade, né, cultural e étnica. A Europa como um todo também apresenta uma grande diversidade cultural e étnica, e isso a gente vai, né, estudar e visualizar daqui a pouco. Outra questão que nós vamos entender é o seguinte: a população europeia é de aproximadamente 740 milhões de habitantes. A Europa não é um dos continentes mais populosos do mundo. O continente mais populoso do mundo é o continente asiático, depois o continente africano e o continente americano. E o quarto seria o continente, né, europeu. Mas mesmo assim, apresentando esses 740 milhões, mesmo não sendo o continente mais populoso do mundo, a Europa apresenta uma grande diversidade étnica e cultural. Essa diversidade vai se refletir na cultura, na economia, em vários aspectos dentro do contexto europeu, dentro do contexto do continente europeu. Também nós vamos entender que com relação à cultura, a cultura da Europa ela é fruto da diversidade dos povos que habitam o continente. Nós vamos observar que o continente europeu é formado por um conjunto muito grande de grupos étnicos, que a gente vai perceber isso daqui a pouco. Quarto ponto que nós vamos entender é a multiplicidade das nações que fazem parte da Europa.
uma das mais complexas do planeta e diversificada. O que significa dizer? Para nós entendermos a multiplicidade das nações que fazem parte da economia da Europa, é algo complexo, não só da economia, mas também que fazem parte tanto da economia como também da cultura, etc. São questões que nós devemos se atentar, prestar atenção para compreender um pouco sobre o continente, né, europeu. Para nós entendermos um pouco, né, sobre o continente europeu. Dando continuidade, a gente tem essa diversidade étnica. Quando nós falamos da diversidade étnica, a Europa foi um ponto de fixação e cruzamento de povos. Por isso, sua população é composta por um grande número de etnias, que se distingue pela diversidade linguística, religiosa e cultural. Até hoje, né, nós vamos ver que o continente europeu ele recebe uma grande quantidade de povos. Nele é um cruzamento de povos. E nos últimos anos, a Europa tem recebido, né, uma grande quantidade de quê? De imigrantes. Esses imigrantes vindos tanto da África como também do Oriente Médio. Nos últimos anos tem se intensificado ainda mais, né, esse processo migratório. Boa parte dessa migração acontece de maneira espontânea, mas outra parte dessa migração ela é forçada, é os chamados refugiados, que são pessoas, né, que saem de seu país de origem devido a um conflito, uma guerra civil, né, por vários fatores que fazem com que elas são forçadas a saírem, né, da sua terra natal, do seu país de origem. A gente vai explorar melhor essa temática na sequência. Né, a maior parte dos europeus é caucasiano, dividido em pelo menos 3 grandes grupos etnológicos. Como eu digo que a maioria dos europeus é caucasiano, significa dizer que a maioria da população europeia é branca. Isso é uma característica bem marcante dentro da população europeia. E aí a gente tem 3 grandes grupos etnolinguísticos, que vai ser os latinos, né? Aí desses latinos entra os portugueses, os espanhóis, italianos, né? Só para a gente citar uma ideia. Nós temos os de origem germânica, né? Que são os países do norte, né? A Alemanha, os países nórdicos têm origem germânica, e a gente tem os chamados povos eslavos. Os povos eslavos, eles vivem na região que é a Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Letônia, Lituânia, Geórgia, etc. Né? Só para a gente citar alguns. Isso, né, mostra, né, a coxa de retalho e mostra o emaranhado que é, né, a diversidade étnica da Europa. Eu estou trazendo esses dados, pessoal, só para fazer um esclarecimento e um entendimento rápido de como é a diversidade étnica na Europa, né, certo? Quando eu falo diversidade étnica, eu estou me referindo à diversidade de povos, de pessoas, população que vivem na Europa. Dando continuidade, aí nós vamos entender o seguinte, né? Os povos latinos, ó, como eu falei, né, são de origem latina, os portugueses, os espanhóis, italianos, etc., né, eles habitam, fazem parte da chamada Europa Oriental. Já os povos germânicos, né, que é os alemães, austríacos, holandeses, os escandinavos, que são os povos do norte, eles vivem no norte da Europa e na região central da Europa. E os povos eslavos, esses se encontram na chamada Europa do Leste ou Europa Oriental. São os russos, bielorrussos, ucrânios, polacos, que são poloneses, tchecos, eslovacos, eslovenos e assim sucessivamente. E isso mostra, né, a colcha de retalho étnica que é o continente europeu. Mas aí é importante a gente entender o seguinte, que mesmo com essa grande diversidade, apesar dessa grande diversidade étnica, né, a Europa ainda recebe
uma grande quantidade de imigrantes e refugiados, e isso acabou nos últimos anos gerando uma série de problemas populacionais, né? Esses problemas vão desde a questão do desemprego a questões xenofóbicas e movimentos radicais, né? Na Europa, nos últimos anos, né, a gente tem um crescimento muito grande de grupos de extrema direita que são, né, contra a presença de imigrantes nos seus países, como na Alemanha, na França. Esses grupos radicais, né, estão ganhando força e gerando um conflito entre quem? Entre a população nativa, ou seja, a população europeia, e os imigrantes vindo de outros países. É um problema que está afetando, né, a Europa de maneira significativa e nos últimos anos tem se intensificado. Por quê? Porque a Europa tem recebido uma maior quantidade de imigrantes, né? Problemas populacionais na Europa, né? O que eu estava mencionando anteriormente, o que é que nós vamos ter? Primeiro, devido à diversidade populacional e o crescimento econômico, a Europa enfrenta, né, alguns conflitos, no qual nós vamos destacar. Primeiro, os movimentos nacionalistas são desencadeados por minorias étnicas que lutam pela autonomia política parcial ou independência total dos territórios que habitam. Isso a gente vai ver que esses movimentos nacionalistas eles vão acontecer no Kosovo, né, a Guerra do Kosovo, por exemplo, movimentos nacionalistas como a luta pela independência da região da Catalunha na Espanha, são alguns exemplos de movimentos nacionalistas. E esses movimentos nacionalistas acabam contribuindo para o quê? Para inflamar ainda mais os ânimos da população europeia. Vou citar outro exemplo, da Irlanda do Norte e do País Basco, né? Na Irlanda do Norte e o País Basco, por exemplo, durante os anos 90, Irlanda do Norte, né, tenta se separar da Inglaterra, do chamado Reino Unido, e o País Basco, na região da Básquia, tenta se tornar independente de quem? Tenta se tornar independente na Espanha. Entretanto, esses são dois exemplos. Existem outros, como eu falei, por exemplo, o movimento catalão na Espanha, o movimento dos montenegrinos em Montenegro, o movimento de Kosovo, são alguns exemplos de movimentos nacionalistas. E esses movimentos nacionalistas, né, acabam inflamando ainda mais os ânimos da população na Europa. E, além disso, a gente tem os movimentos xenofóbicos, que são movimentos de repúdio à entrada de estrangeiros na Europa. Aí não importa se essa entrada de estrangeiro ela seja de imigrantes ou se essa entrada de estrangeiro seja de refugiado. Ambos os grupos acabam sendo o quê? Sendo hostilizados pela população local. E nos últimos anos, devido à chegada significativa de muitos refugiados e imigrantes, né, refugiados vindo principalmente do Oriente Médio, em países como a Síria, devido ao conflito e à guerra civil existente nesse país, como também da África, né, que recebe milhares de imigrantes todos os anos, que saem da África em direção à Europa, principalmente para países como a Alemanha, para países como a França. São os países que recebem o maior quantitativo de imigrantes e também refugiados. E devido a isso, a gente tem, né, intensifica os grupos que apoiam doutrinas racistas e exigem o repatriamento de imigrantes na Europa, ou seja, os chamados grupos de supremacistas brancos de extrema direita, que são grupos que querem, né, tornar a Europa pura, etc. E querem expulsar os imigrantes que chegam dentro do continente europeu. Isso é uma situação muito triste, né, que nos últimos anos a Europa vem vivenciando, principalmente período de 2010 para cá. A gente tem se ampliado cada vez mais esses movimentos de cunho xenofóbicos.
E aí a gente tem o seguinte, né, a partir de 2010 a gente tem a crise dos refugiados na Europa chegou no seu ápice em 2010, que de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, isso mostra o seguinte, que a partir de 2010 a gente teve uma das maiores crises de refugiados na história da Europa, se comparando apenas ao que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. E esses refugiados e essas pessoas, elas vêm da onde? Elas vêm principalmente de países que estão em conflito. Nos últimos anos, 2016, 2017, a Europa recebeu uma grande quantidade de imigrantes vindo, por exemplo, da Síria, né, país do Oriente Médio que está em um conflito, em uma guerra civil. Então, aí eu trouxe aqui, pessoal, para a gente compreender a diferença entre quem? Entre refugiado e imigrante. O que é um refugiado? Nós vamos entender que o refugiado são aquelas pessoas que se deslocam de um país para o outro por motivos de guerra ou perseguição em seu país de origem. Isso é um dos motivos, né, que a gente tem. E o outro é o migrante ou imigrante, que são pessoas que saem de seus países de origem por opção, com o objetivo de conseguir melhores condições de vida ou sobrevivência. Aí interessante, a Europa, né, devido à proximidade geográfica com a África e com o Oriente Médio, acabou sendo, né, o local escolhido pelos refugiados e pelos imigrantes para tentar, né, uma nova chance para viver com uma qualidade de vida melhor, para, né, fugir de uma perseguição política ou religiosa, enfim, por N fatores. E a Europa, como é um dos continentes em que seus países apresentam um dos melhores índices de desenvolvimento humano, né? Se a gente pegar os países do norte como Suécia, Noruega, Dinamarca, só para a gente citar alguns exemplos, tem um dos melhores indicadores do mundo, né, em termos de desenvolvimento humano, IDH, o índice de desenvolvimento humano, mas também a gente tem os países muito ricos dentro da Europa, como a Alemanha, como a França, né, que nos últimos anos tem recebido, né, e atraído uma grande quantidade de refugiados. Então, esses refugiados, eles acabam procurando o continente europeu, porque o continente europeu, né, oferece uma opção para esses refugiados e imigrantes melhorar a sua qualidade de vida. Aí temos aqui algumas imagens, né, mostrando, né, esse processo migratório. Essa primeira imagem mostra milhares de imigrantes refugiados tentando entrar aonde? Tentando entrar na Alemanha. Essa segunda imagem aqui abaixo, nós temos, né, um cartaz no qual um refugiado de origem síria, né, pedindo ajuda Europa, né, pedindo ajuda Europa. Terceira imagem que nós temos aqui no canto superior direito, nós temos um grupo de refugiados, né, imigrantes vindo da onde? Vindo do continente africano. E essa quarta imagem no canto inferior direito, nós temos o que? Nós temos refugiados vindos da onde? Vindos do Oriente Médio. No caso desses refugiados aqui foi em 2016, 2017, eu não sei se vocês se lembram, mas teve um episódio bem triste no qual ocorreu um naufrágio onde milhares de pessoas morreram. Inclusive uma foto que marcou o mundo foi a foto de um garotinho, né, que morreu afogado às margens, né, do mar Mediterrâneo. Essa imagem, né, rodou o mundo e chocou não só a Europa, mas chocou o mundo como um todo, né, mostrando, né, a luta das pessoas, né, desesperadas por chegar à Europa, por tentar melhorar a sua qualidade de vida, melhorar suas condições enquanto seres humanos.
Certo, pessoal? Então, pessoal, essa é a nossa primeira parte da nossa aula, falando sobre o que? Falando sobre os aspectos populacionais e também questões étnicas dentro do continente europeu. Eu ainda vou, na próxima, eu vou gravar um próximo vídeo mostrando os conflitos dentro da Europa, onde nós vamos estudar um pouco sobre os conflitos na região da Chechênia. Nós vamos ver os movimentos separatistas de Kosovo, Montenegro, etc. Isso a gente vai estar na próxima aula, certo, pessoal? Valeu!